Uma rádio do Rio Grande do Sul ligada ao time do Internacional garante que o Colorado estaria interessado na contratação do argentino Germancano, que teria sondado a situação do jogador do Vasco da Gama. Obviamente, o empresário do jogador e o VP do Internacional negaram a sondagem, negaram o interesse. Eu vou trazer para vocês aqui a matéria dessa rádio que garante, que tem por pessoas que confiam que a notícia é verídica. E vou trazer também a situação do Vasco na Série B, que se complicou mais ainda com a vitória do Avaí em um jogo que o Avaí tinha para fazer, né, atrasado, e que acabou passando o Vasco. O Vasco passa a ser sétimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B e tem um desafio, o Botafogo, em um clássico no sábado, que pode colocar o Vasco no G4 ou não. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal e contando, óbvio, com o seu joinha, que é fundamental para esse vídeo ser indicado na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e tamo junto. Segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Vamos falar de futebol. O Vasco no sábado encara o Botafogo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e o Vasco que até hoje, inexplicavelmente ou com muita explicação por tudo que foi feito com essa gestão, por toda a programação, por tudo que prometeram e não cumpriram, por onde enfiaram o Clube de Regatas Vasco da Gama. 14, são 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Vasco não conseguiu estar entre os quatro, o G4 que vai subir para a Série A. O máximo que o Vasco chegou foi a 5ª colocação com a vitória em cima do Guarani, aquela goleada que enganou muita gente, né? Embora eu fiz um vídeo aqui falando que não fez mais que a obrigação do Vasco é atropelar esses times e voltar para a Série A. Mas o CRB ganhou e o Vasco foi para sexto, e hoje o Avaí jogou com o Remo uma partida atrasada, ganhou e o Vasco caiu para sétimo, voltou para o meio de tabela. Você vê que a situação desses clubes aí, que todos acharam que ia brigar para voltar para a primeira divisão, é lastimável. O Vasco consegue ser o sétimo colocado com 22 pontos em 14 jogos. O Botafogo, que encara o Vasco, é o 11º com 19 pontos. Se ganhar, empata com o Vasco em número de pontos. E o Cruzeiro é o lanterna do Campeonato Brasileiro, 19º com 12 pontos. 12 pontos ganhou do Vasco. O último time que o Cruzeiro ganhou foi justamente do Vasco da Gama. Então a gente conseguiu perder para o Cruzeiro, que é o vice-lanterna, a gente conseguiu empatar com a Ponte Preta, que também está no G4. Vamos ver agora se a gente vai ressuscitar o Botafogo também, porque falou em ressuscitar, falou em jogador que está sem marcar gol há não sei quantos anos, jogou contra o Vasco, tudo volta a funcionar. Tomara que não, o Vasco precisa dessa vitória para entrar no G4, que tem o Náutico ainda em primeiro colocado com 30 pontos. O Curitiba, o segundo colocado, tem 25 pontos. O Avaí vem na terceira colocação com 25 pontos também. CRB, quarto colocado, com 24, fecha os 4 que vão subir para a primeira divisão. Você vê que o Vasco tem 22, se ganhar, vai a 25 e pode passar o CRB. Então tem que torcer pelo tropeço do CRB e tem que ganhar para poder entrar no G4. Depois vem o Goiás com 23, que também pode beliscar uma vaga lá, e o Guarani com 23. Então muito difícil o Vasco. Ele tem que torcer contra o Guarani, contra o Goiás, contra o CRB e ganhar do Botafogo para ele entrar no G4. Talvez a gente não vai ver o Vasco no G4 nessa rodada. Importante ganhar, pontuar e continuar brigando ali próximo desse grupo, já que não tem competência para entrar no G4 agora, né? Vamos torcer para que ganhe e fique próximo. Não deixe esse pelotão afastar, porque a gente precisa colocar o Vasco de novo na primeira divisão, seja com esses gestores fakes, seja com essa gestão canalha. O Vasco precisa voltar para a primeira divisão a qualquer custo, beleza? Dito isso, agora vamos falar de... Aliás, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Vasco pode ter o MT na lateral esquerda, porque o Riquelme e o
O Zeca tá suspenso, o Riquelme tá machucado, provavelmente não vai pro jogo, então pode ser que o MT volte a fazer a função de lateral esquerdo, como fez no Campeonato Carioca, e até jogou bem, vamos ver como é que vai ficar, que é um jogador canhoto, que o Vasco precisa desse homem de profundidade na ala esquerda, talvez o MT pode ser esse jogador. E o MT não vinha jogando bem no meio de campo, pelo menos as últimas partidas que ele fez foram pavorosas. Vamos torcer para que o Lisca consiga inflamar esse time, achar uma formação para a gente poder jogar e ganhar do Botafogo e, lógico, cobrar reforços, que esse time precisa urgentemente de bons jogadores. Dos 10 que o Pássaro trouxe, eu tiro um que é incontestável, é o Vanderlei. Todos os outros aí são contestáveis, com uns 2 ou 3 que pode ser que sejam bons para o elenco, como o Daniel Amorim, para ser aí reserva do Cano, como o Léo Jabá, que vem subindo de produção, enfim. O resto pode mandar embora, que não presta. Pelo menos até agora não prestou. Tá aí o Vasco que encara o Botafogo no sábado, precisando urgentemente de uma vitória. Nada de empate, nada de derrota, que seria aí ruim demais para o Vasco. Agora eu vou ler uma matéria de uma rádio do Sul, que é o nome da rádio, parece que é Rádio Inferno, que é uma rádio ligada às notícias do Colorado, do Internacional, e ela falou de uma possível sondagem do clube ao atacante Germancano. Então ela diz o seguinte aqui, ó. Internacional teria feito uma sondagem por Germancano, dirigente e empresários negam. Obviamente, nenhum dos dois vão admitir publicamente que conversaram sobre uma possível transferência do Cano ou de uma possível saída do Cano, que tem o seu contrato vencendo em dezembro, para o Internacional, né? Então vamos lá. Com o contrato para ser encerrado no final do ano, o atacante Germancano segue sendo alvo de outros times do Brasil e do mundo. A bola da vez é o Internacional. Segundo informações da Rádio Inferno, o Colorado fez uma sondagem pelo atacante vascaíno. Uma fonte do clube informou essa situação para o veículo. Diante disso, a rádio entrou em contato com o vice-presidente colorado, João Patrício Herman, para saber a procedência dessa informação. O VP garantiu que o Inter não fez consulta nenhuma pelo atacante nesse momento. O veículo também falou com o agente do Germancano, do argentino, né, José Constanço, sobre a especulação envolvendo o Internacional e o Cano. O empresário também negou que o Colorado teria feito alguma sondagem pelo centroavante. Apesar das duas negativas, o Vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com a Rádio Inferno para entender melhor a situação. O veículo nos disse que confia bastante na fonte que passou a informação de uma possível consulta do Colorado ao atacante Germancano. Então, segundo o pessoal dessa rádio, alguém de dentro do Internacional, uma fonte segura da rádio, afirmou que o Internacional procurou saber da situação do Germancano, que tem um contrato vencendo em dezembro e pode assinar um pré-contrato já a partir desse mês e sair de graça, absolutamente de graça, para jogar no próximo ano em qualquer clube no Brasil ou fora dele. Isso porque os competentes gestores do Vasco da Gama, que prometeram um aporte financeiro, mentiram, cometeram estelionato eleitoral, que só fizeram pataquada até hoje, não conseguiram sentar para fazer um acerto com o Germancano para que ele permaneça no Vasco, mesmo ele dizendo que quer continuar no Clube Cruz Maltino. Vamos ver, parece que o VP de marketing andou se virando e fechou um contrato aí com uma empresa que vai ser anunciada, uma empresa de aposta, talvez entre uma grana, talvez eles consigam fazer algum acordo para que o Germancano fique no Vasco. Torço para que isso aconteça, mas duvido muito que tenham competência para isso, até porque o seu Adriano Mendes, VP de Finanças do Vasco da Gama, que era da gestão do Alexandre Campelo, que é ligado ao BNDES, é um dos caras que não queria o Germancano no Vasco, é o pai da austeridade e é o cara que acha que um time barato vai fazer o Vasco voltar a ser grande. É uma ideia pífia, é uma gestão pífia, são gestores incompetentes, irresponsáveis, por isso que o Vasco é meio de tabela da Série B, praticamente eliminado da Copa do Brasil e com um monte de problema na gestão, como fora do ato trabalhista, funcionários mandados embora sem receber indenizações, Kombi cheia de troféu empilhado, bandeira do Fluminense, estádio alugado. Só cagada desses gestores até hoje. Torço para que o Vasco sobreviva
a era Jorge Salgado. Fique com Deus, grande abraço, deixe o seu joinha e saudações vascaínas. Você quer aprender a ganhar dinheiro com internet, mas não sabe nem por onde começar, com tantos cursos que são oferecidos para você? E se existisse um lugar em que você pudesse ter tudo isso o que você precisa? Marketing digital, mercado financeiro, empreendedorismo e até inglês. Com um único investimento, você vai acessar dezenas de treinamentos que vão te levar do zero à tão sonhada vida de liberdade. Conheça a Atos, a escola de negócios online que está revolucionando a internet.